Ó, esse é um programa que não termina quando acaba. Vou devolver esse, né? O último a sair apaga a luz, Fink. O último sair apagar a luz. Pra quê? Vou devolver. Fink, tu tá muito nervoso. Não, tô nada. Eu tô embalado pela... Será que isso é algum resultado de pesquisa eleitoral? Eu acho que ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Quarta-feira eu posso vir aqui e falar. Na última sexta e sábado foi feita uma pesquisa pelo PMDB. Sexta e sábado. De campo, Não né? foram tabulados os dados Estão sendo ainda. tabulados e vão ser entregues amanhã. Já tem alguma ideia, mais ou menos, de que lado apontou? Não tem. Tinha a presença do ex-prefeito Ayrton? Sim, é obrigatório isso. A Justiça Eleitoral não autoriza o registro da pesquisa sem que tivesse o nome dele junto. Vamos para a nossa foto hoje? Por favor, Vanderlei. Que lugar é esse, Fink? Tá difícil de entender, né? É uma imagem de jornal que foi fotografada, mas posso dizer para vocês que é a nossa Praça do Imigrante, aqui embaixo na foto, um pouco à esquerda, o espaço que hoje é o nosso receptivo turístico. Na frente, aquele quadrado negro ali era o antigo espelho d'água, né? Nós tínhamos ali um chafariz, a nossa chafariz musical, diz o Adão Anchal, um projeto final dos anos 60, né? E que as pessoas vinham de toda a região aqui para assistir sábados e aos domingos à noite, assistir aquele maravilhoso espetáculo das águas dançantes colorida com música. E eu, Adão Anchal, lá o nosso amigo Pitanga, que conhecemos isso, né? Tinha um senhor que vinha de Santa Cruz. Hoje pode implantar um sistema eletrônico, mas ele vinha de Santa Cruz fazer esse manejo dos maquinários lá para que as águas tivessem todos aqueles movimentos. Duas áreas ali que lembram um calçadão de Ipanema, né? Será que foi proposital isso? Fim? Não, foi proposital, ainda está lá, ali onde tem as feirinhas, aqueles granitos aquele espaço ali. Mantido. Aquele né? granito tem as ondas ali ainda, como tem lá no Rio de Janeiro. Canísio mandando um abraço para todo mundo e dizendo o seguinte: boa noite, não te deram a palavra, kkk. Obrigado, Canísio. Mas aqui, Marco, não vamos se vitimizar. Aqui a gente tem que tomar a palavra de vez em quando. Mas eu já atropelei muito, Tarcísio, eu já dei muita voadeira aqui. E aí o pessoal disse, olha, tu baixa a bola, porque tem que deixar os outros falar. O pessoal não eu. O pessoal é o Rodrigo. Não, eu. os telespectadores, né? Para falar não precisa dar voadeira, é só Não, falar. mas assim, ó... Nesse apanhado que vocês falaram aí, entendeu? O que se fala é o seguinte, o que se fala de ti é o seguinte: tu tá aí dando voadeira para tudo que é lado, mas há um mês tu estava na prefeitura, entendeu? É o que o povo fala. Não, eu fiz a provocação exatamente que na rede social te bateu esses dias, isso assim, né? verdade. Tu escreveu alguma coisa ali, foi os caras ali. E é verdade, eu tive na prefeitura, na verdade, 7 anos e meio. Eu tive na prefeitura, como eu já tive em outros governos também, tive em outras secretarias. Eu sei. E agora a gente está numa outra proposta. Como a gente foi numa proposta de eleger o Tarcísio lá, nós estamos agora numa outra proposta. Não, mas e é isso, democrático. Mas isso é do jogo. Mas o governo não precisa de mim lá dentro, claro que não precisa. Não, mas não é questão de precisar ou não precisar. A questão é assim, ó. Eu estou fazendo um apanhado de tudo que vocês estão falando aí, porque é muita experiência acumulada e eu sou uma criança diante da sabedoria de vocês e sem nenhuma ironia, Não, mas isso porque eu tenho muito que aprender. Agora, quando eu for prefeito, eu vou fazer tudo no canetaço. Primeiro, a destinação do receptivo turístico vai ter outra destinação. Aquele prédio ali não vai servir para receptivo turístico, vai ser uma outra coisa que a gente ainda vai... Talvez eu vá lá conversar com o Rodenbusch, eu vou dizer assim, Rodenbusch, quem sabe a gente poderia fazer alguma coisa da cultura aqui. Mas vocês querem todos os espaços para a cultura? A gente quer. O Fernando Rodenbusch quer só o Parque Floresta Imperial, Aí tem uma teoria, só o Parcão, só a assim, CEMEC 2. Investe mais em cultura e mais em esporte e em lazer, tu não precisa investir tanto em educação e tanto em saúde. Porque muitas vezes num encontro como sábado lá na Casa da Praça, as crianças, os jovens aprenderam muito mais sobre uma série de coisas, sobre artes circenses, sobre música, muito mais do que se estivesse numa sala de aula, não diminuindo o valor que tem a sala de aula em hipótese alguma, entendeu? Quer dizer, as pessoas precisam entender que a educação, ela é abarcada pela cultura. A cultura, ela está acima da educação. Quando as pessoas entenderem isso, esse conceito, porque esse é o conceito, por exemplo, do mestre da cultura popular, daquele cara que tem a tradição, que ele tem a oralidade, que todos os catedráticos lá que vão lá ensinar numa escola,
E aí, diga-se de passagem, o Lula é doutor honoris causa em muitas universidades, porque ele conseguiu fazer o que muito cara diplomado, tipo Fernando Henrique, não conseguiu fazer no governo, que é a distribuição de renda, que é a justiça social, que é garantir o acesso do pobre à universidade. Então, e é nesse foco que eu, candidato a prefeito em 2048, eu quero, claro, com 70 e poucos anos, daqui a 20 e tantos anos, que eu quero trabalhar essa ideia também, entendeu? A questão, por exemplo, da regularização fundiária, que isso é uma coisa que daí tem que dar a mão à palmatória ao prefeito Tarcísio, que é o cara que efetivamente começou a resolver um passivo socioambiental que ninguém tinha colocado a mão antes. Aliás, eu tive esse fim de semana tanto na Palmeira quanto na Kipling. Eu fico orgulhoso. Isso ninguém me tira. Quer dizer, isso daí... Para a senhora entender o que é isso. Isso é o seguinte, naquela época do boom do desenvolvimento do calçado, né, o pessoal vindo de fora, da região missioneira, do interior vindo para cá. Tá, mas onde é que a gente vai morar? Nós vamos trabalhar. Não. Aqui tem terreninho barato, muitas vezes até ajeitado por um ou outro vereador. Tá? Não, fica nesse terreno aqui, que esse terreno aqui é da prefeitura, depois nós vamos regularizar isso aqui. E aí vai passando o tempo, a pessoa não tem a segurança jurídica da escritura, que é uma coisa fundamental, para tu pegar, por exemplo, até um Construcard, essas pessoas não têm isso. Aí vivendo lá numa região insalubre, Getúlio Vargas, por exemplo, que o problema de alagamento que tinha na Getúlio Vargas e na Kipling, na Palmeira, então tu anda lá agora e tu vê a mudança. E aí um prefeito que tem a coragem de, não, nós vamos tirar esse dinheiro do centro, que era antigamente investido no centro, para deixar o centro bonito, para deixar a praça limpinha, aquela coisa toda, não, nós vamos pegar... Não que não seja importante a praça limpinha, né? Não que não seja importante esse espaço de lazer que Novo Hamburgo não tem, justamente, Tarcísio, por causa disso, porque as pessoas ocuparam as áreas que eram para ser áreas de praça, por não ter onde morar, por causa da especulação imobiliária, por causa do alto custo da terra, no centro, nos bairros mais centrais de Novo Hamburgo, e aí, automaticamente, as pessoas foram sendo jogadas para onde? Lá para Kipling, lá para Getúlio Vargas, lá para a Morada dos Eucaliptos, do Marisol. Eu estive lá na Marisol agora, 2 semanas atrás, é inacreditável o que é aquela comunidade, tudo com calçamento, tudo com pavimentação, tudo com asfalto, com creche, com posto de saúde, onde antes o que tinha? Tinha barro, né? Tinha estradas não pavimentadas, ruas não pavimentadas, as pessoas vivendo lá sem dignidade. Então isso aí isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer isso, que não houve antes do Tarcísio uma política que incluísse esse povo da periferia. Não aconteceu, não existiu. Passou a existir a partir de 2009. Quando Viu só, Rodrigo, dá a palavra para ele, tomou conta do programa. Antes de passar aqui, ó. Eu queria puxar saco, né? Isso aí é audiência, eu preciso registrar a audiência aqui, me corrigindo. Dia 22 e 23, ou 23 e 24 de outubro, 22 e 23 de outubro, vai ter Hamburg Berg Fest. Então, é 2 dias, inclusive. Com certeza. Então, é depois das eleições e volta, então, com força. Eu imagino que seja, inclusive, dentro do âmbito do Festeja Hamburgo Velho, numa parceria. Porque aí, vocês vão dar uma arrematada. O que tu participou do governo de Jair Foscarini? Quais eram as pastas que tu participou? Secretaria de Habitação. E o que aconteceu naquela Secretaria época? de Habitação, Secretaria de Cultura. O que começou naquela época? A Secretaria de Cultura, de Habitação. O pessoal do movimento... Não, quero saber só de habitação. Da habitação, o que a gente fez na época, e aí justiça seja feita, vou falar... Receptivo turístico. Vou falar o nome dele. Não. O que a gente fez na habitação... Foi construído a gestão do... A obra de visibilidade para receptivo turístico. Então, é verdade. E aí, eu sempre vou falar bem de governante que nem o Jair Foscarini, até porque ele não está vivo aqui para se defender. Eu sempre tive uma relação de muito respeito com o nosso saudoso Jair Foscarini. E eu lembro que uma vez eu entrei na sala dele, eu e o Leandro Larsen, secretário de Habitação. Disse, o que precisa para regularizar? Olha, a primeira coisa, a gente precisa fazer um levantamento plano altimétrico e topográfico dessas áreas, para a gente saber qual... Inclusive, esse estudo depois foi utilizado pela Secretaria de Habitação, pelo Tarcísio, tá? Para fazer lá os estudos lá. Então, faça a referência... a gente fez... Faça a referência justa. Exatamente. Então, assim... O senhor estava passando batida essa referência. É importante que a gente faça. Mas eu não tô desmerecendo agora. Eu sempre digo... O grande problema do Jair Foscarini... Não tem como a gente discutir alguma coisa com alguém que não consiga encontrar 3 pontos positivos e 3 pontos ruins de cada coisa. O grande problema... Essa pessoa só consegue enxergar um lado. No meu modesto entendimento... Isso é burro. O grande problema do PMDB na época, que era oposição ao Lula, é não querer pegar dinheiro do PAC
O grande problema do governo Jair foi esse. Eu não sei se eles tinham medo de atrelar, porque o PMDB é extremamente oposicionista em relação ao governo federal. Agora está alinhado com o governo golpista Temer, mas antes não. Antes era uma oposição ferrenha, era uma oposição assintosa, entendeu? Então não se admitia na época, isso a gente conversava nos corredores, de pegar dinheiro do PAC para qualquer obra, tanto que não teve investimento do governo Lula em Novo Hamburgo naquela época, no governo Foscarini. Ou alguém pode me corrigir se teve. Não teve investimento. O amigo acabou de colocar aqui, ó. Horário político do PT, o programa de hoje. Lamentável. Tu estava mais parcial do que nunca. Desculpa, mas foi escancarado. Acabei de levantar uma questão aqui, fazendo justiça ao governo PMDB do Jair Foscarini. Mas é isso, eu acho que tem que ser ouvido. É isso que o só assim, ó, fazer jus. O contrato do BID lá, o pontapé inicial Com o Jair, também falei isso. A negociação do contrato daí veio com o Tarcísio, daí, né? Não, a renegociação, foi feito daí um novo projeto em cima daquele dinheiro. A gente não pode, porque as pessoas não estão com a gente, jogar elas no lixo. Né? A gente tem que saber ganhar, saber perder, saber elogiar. Alguém vai me tirar a minha capacidade de indignação. Ninguém vai fazer eu ficar quieto. Não é porque não goste de mim ou porque não gosta das minhas opiniões, eu vou continuar falando. Eu vou falar aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso. Eu posso falar a favor e posso falar contra, mas eu vou falar. Né? E isso não é porque tu teve dentro do governo, agora tem que te calar. Não vou me calar, não. Não vou me calar, quem me conhece sabe muito bem. Mas eu tive lá dentro. Nós tivemos um grande trabalho com o Tarcísio, eu elogio muito o Tarcísio sempre, tenho o prazer de dizer, eu não falo nada contra o PT. O PT, para mim, não tem nenhum problema. É uma questão de gestão desse prefeito, só isso. Que outro podia ficar lá apoiando ele, outro tem que ser oposição, outro vai para casa. Eu não sou um homem de ir para casa, não sou um político de ir para casa. Então, eu também não ia ficar apoiando ele, porque eu estou vendo muito mais erros do que acertos. Então, eu tenho que ir para onde? Para a oposição, aonde eu fui. Né? E fiz isso, eu saí da secretaria. Ninguém me mandou embora, eu saí da secretaria. Eu pedi demissão da secretaria, podia ter ficado lá, ganhando meus 10 mil por mês, ficando quieto e até o final do ano ficar quieto lá. Não, saí no mês de maio, eu renunciei o cargo. Né? E agradeci ainda, fiz uma carta de agradecimento, queria entregar pessoalmente ao prefeito, ele não recebeu, mas eu fui lá e protocolei. Né? Mas o prefeito também não gosta muito de receber, pelo que eu vejo, se ele não recebe o Tarcísio, vai receber o Carlos Fink. Né? Então o Tarcísio passou 4 anos sem ser recebido pelo prefeito. Né? Eu sei que ele não pode dizer isso, mas eu posso dizer, viu, Tarcísio? Eu acho que até de questão de justiça eu tenho que dizer aqui. E vou continuar dizendo, não só aqui no programa, em todos os lugares que eu estou, eu digo isso. O grande prefeito que foi Tarcísio, foi um dos maiores prefeitos para Novo Hamburgo em questão de obras, que trouxe essas obras do trem. Acabei de ser chamado pelego do PMDB agora aqui. Hoje eu já me acusaram de defender o Ayrton no Facebook, de defender aqui o PT e defender aqui o PMDB. Meu voto é para... Tá bem, poliglota. Vou ter que votar em 3 pelo menos aí. Mas eu adoro o Mauro Brochira também. Queridíssimo. Fernando Rodenbusch, a política tu já entendeu, né? Estou começando a entender mais ainda. A gente foi para o turismo, a gente patinou na educação. Essa tese do Fernando, que a cultura é mais importante que a educação em Novo Hamburgo, é uma tese boa de ser defendida. Eu acho que o PT faz bem defender essa tese. Não, acho que faz bem. Não é do PT. Quando eu era do PSB, eu também defendia a cultura. Mas as pessoas têm todo o direito de viajar, Fink. Eu acho que é uma tese boa. Eu acho que é uma tese boa do PT defender essa tese, que a cultura é mais importante que a educação na nossa cidade. Não é o PT que defende. Não. Sou eu, Fernando Marco, o Fernando Rodenbusch defende, o Salim Roger defende, o Issur defende, vou falar o nome de todo mundo aqui. O pessoal da cultura defende a cultura. A educação e a cultura deveriam andar... Henrique Schneider defende, deveriam andar juntas de mãos dadas em muitos momentos, e não é o que aconteceu nas últimas administrações. Porque o secretário de Cultura não se dava com a secretária de Educação. A secretária de Educação ou o secretário de Educação não se dava com a secretária de Cultura. Mas aí é mais uma questão do Lobo, né? Aí é uma questão da fofoquinha. Não, mas é uma injustiça estar fazendo com o Beto Carabajal, porque o Beto é uma pessoa simpática, uma pessoa de fino trato. Como que não consegue? Como que não consegue se dar bem? Não vale. Na verdade, eu acho que essa coisa de dizer que isso é mais importante que aquilo
Não é o caso. Não é o caso. Na verdade, tudo, a questão de um governo ou de uma política pública é que ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que ter equilíbrio. A educação é muito importante, a cultura é muito importante, a segurança é muito importante, a saúde é muito importante, o emprego é muito importante. Tudo, tu tem que buscar. Na verdade, o desafio de um governo é tentar harmonizar. Nem sempre a gente consegue. Eu concordo com que nós podemos ser melhores na área da cultura aqui em Novo Hamburgo, né? Eu reconheço isso, inclusive, em relação ao meu próprio governo, né? Mas, enfim, tu também não é todo poderoso e um governo sempre é um conjunto de circunstâncias e nós temos que ir construindo. Nós tínhamos uma estratégia, que era uma estratégia de popularizar o acesso, mas também trabalhar com eventos de maior porte em datas significativas. O aniversário de Novo Hamburgo, o fim do ano, a Páscoa. Desfiles de Natal. Exatamente. Nós tínhamos uma Mas estratégia. terminou já também, né? Nós tínhamos uma estratégia em torno Também disso. terminou. Né? Acho que tudo podia ter sido melhor, né? Mas eu não acho que a gente deva Mas brigar. nós vamos caminhar para aquela tese. Vão terminando uma coisa, depois termina outra, depois termina outra, até um dia nós retornarmos. Vou pensar nessa Mas vamos falar do Cunha um pouco, chefe? Eu quero só dizer que o Fernando Rodenbusch, de Fernando em Fernando, a cultura vai se apagando? Vai melhorando. Vai melhorando. Vai melhorando. O Brasil vai melhorando também? O Fernando esteve ontem no Centro de Cultura? Sim, eu Como é que foi a etapa do festival? Foi boa, eu participei, não ganhei de novo, né? Porque, tu sabe que eu já fui candidato a vereador Não 2 seria vezes. justo, né? Inclusive, em 2008, eu fiz mais votos que um candidato a prefeito aí, que foi candidato a vereador naquela época. Nossa. Mas, enfim, mas eu sempre fiz muito Hoje voto. vocês trouxeram Eu um sempre- pacotinho sempre- de alfinete Eu sempre dentro do pautei bolso, muito cada- a minha participação em tudo que eu entrei e nunca ganhei nada. Entende? Fui candidato a presidente desse É que nem o Coronel Buendia lá do 100 Anos de Solidão. Foi 100 anos de solidão, exatamente. É aquela história ali de Macondo, né? O cara tá ali na... Mas, enfim. Fui candidato a presidente do DCE, perdi. Fui candidato a presidente do Diretório Acadêmico do Direito, perdi. Fui 4 vezes candidato a vereador, perdi. Participei do Tá, isso festival aqui é uma Nossa sala de Música terapia, ontem, Fernando perdi. Marcos. Não, mas é legal, porque cada perda Não, o que me leva ensina a uma crer coisa, que a perda é uma porcaria. Que se tu Eu queria fosse ter o ganhado. candidato a prefeito hoje, poderia ser tu o vencedor. Não, Isso aí seria dramático. Aí o Tarcísio diz assim, não, porque tu puxa para a cultura aquela coisa toda. Porque eu sou músico. No momento que eu for prefeito, a minha preocupação vai ser a cidade. E daí eu concordo Sim, com meu ele. partido é Aí vem Novo Hamburgo. vem o movimento cultural e me pega pelo pé. Fernando, agora é a nossa vez. Eu digo, peraí, cara, mas eu tenho 25% para a saúde e 15% para a educação que eu preciso botar na roda. 25% para a saúde e 15% para a educação. Eu tenho a questão da segurança pública que o Sartori não está fazendo, então eu tenho que fazer aqui através da Guarda Municipal. Eu tenho uma série de lacunas aqui, de médicos que eu tenho que contratar, porque não me mandaram, trancaram o mais médicos e eu preciso contratar os médicos porque a população está precisando. Tá, e a cultura como é que fica, Fernando? E aí vai ter movimento lá na frente da prefeitura, vai estar tu, o Marco do Luzicena, vai estar a galera toda lá, o Júlio Apolo, todo mundo berrando, gritando. O que eu vou fazer, tu entende? Porque aí, nessa hora, e aí é uma frase de um amigo meu que é o Leandro Larsen, que eu tenho que falar essa frase, sabe, desse grande amigo meu de tantos anos, que foi um cara que me levou para a política, assim, que me levou para a prefeitura, que a frase dele é a seguinte: se tu tem 3 filhos chorando, eu não sei se essa frase não é do Copete, tem 3 filhos, qual tu atende primeiro? O que chorar mais. O que chora mais tu atende. E um prefeito tem essa responsabilidade. Então, é muito fácil eu chegar aqui e dizer, não, eu vou fazer acontecer na cultura, eu mato no peito, eu vou lá e, sabe? Como a gente ouve muitos candidatos a prefeito que estão aí berrando, que eu faço, eu vou acontecer, eu vou fazer, eu vou resolver. E a coisa não é assim, tia. Tu tem um orçamento, tu tem uma lei de responsabilidade fiscal, tu tem o Ministério Público no teu pé, tu tem a oposição no teu pé. Na verdade, tem prefeito que ainda não descobriu, candidato que ainda não descobriu que a lei mudou, que agora não tem mais como fazer obra sem pagar. Pois é. A gente precisa fazer nosso ponto final, porque nós estamos exaurindo o nosso tempo, né? E, claro, a gente conseguiu hoje conversar um monte sobre várias coisas e não decidimos absolutamente nada, né, Fink? Mas levantamos vários caminhos. Tá aí para o eleitor decidir agora e olhar sobre outros prismas, talvez, essa sombra de dúvida. corrida ao Paço Municipal. Olha, até aprendemos aqui hoje que a própria cultura, no entender de algumas pessoas, é mais importante que a educação na cidade de Novo Hamburgo. Eu não concordo.
né? Não concordo. Acho que a educação sempre ela está na frente, né? Eu também concordo que precisa ter uma integração, como disse o Fernando Rodenbusch, precisa ter uma integração de todas as secretarias, Fernando. Não é um governo, ele não se faz apenas com um secretário ou outro secretário ou com o prefeito. Um governo se faz com integração de todos os secretários. E se esse pessoal aí do PT que acha que eu estou falando muito, eu posso falar muito mais. E eu tenho condições de falar onde eles quiserem. Né? Uma coisa que eu gostaria de levantar, já para quem gosta de ouvir aí do PT e gosta de falar que eu saí do governo, que eu tive lá 7 anos e meio, eu pergunto por que nós, nos últimos 3 anos e meio, não tivemos nenhuma reunião de secretários? Por quê? Como assim? Como governar uma cidade como Novo Hamburgo sem Novo Hamburgo fazer não tem uma uma reunião de reunião de secretários? gabinete? Nenhuma reunião aonde juntar todos os secretários. Nenhuma reunião. Nenhuma. Por que isso? Será que se governa assim? Se viram no dia da posse. Eu estava aqui olhando No dia para da o teu computador aqui e vi que pode melar a cassação do Cunha hoje. Estão tentando, né? Então, Tem suspenderam a sessão. Tem bastante gente Suspenderam tentando, a né? sessão porque tem pouca presença Não, de tem deputado na 300, Câmara. já tem o quórum necessário. Sim, mas o problema é Mas eles querem que que chegue a 430. o problema é que se tiver pouco deputado, não dá para arriscar votar porque pode não atingir os 257 Exatamente. de cassação. Então pode ser que não vá a voto. Quer O dizer que seria um grande fiasco. viva a Câmara dos Deputados. Nossos parlamentos, que escrevi hoje ainda, nossos parlamentos, olha, precisam de uma reforma urgente. A nossa política precisa de uma reforma urgente. Quer falar alguma coisa sobre o Cunha? Não. Quer falar alguma coisa sobre o Cunha? Não. O que tu espera que aconteça? Espero que ele casse logo. Fernando Marco, quer falar alguma coisa sobre o Cunha? Eu vou abrir mão da minha... Não vai falar tchau, querido, pro Não, Cunha? eu vou abrir mão do meu minuto, eu vou abrir mão em função do Tarcísio. Mas só o Tarcísio aí. falou hoje. Não, porque tá legal, porque na realidade, assim, tanto Cunha quanto Temer, para mim, fora Cunha, fora Temer, entendeu? Volta Dilma. Então, né, Deputado fazer o quê? Tarcísio, como é que tu está avaliando essa questão do Cunha? Caça Cunha? Eu acho que esse é o desejo do Brasil. Agora, efetivamente, esse homem tem uma rede de poder que é uma rede formidável. E para aí ou vai para mais? Eu acho que para aí, viu? Eu acho O que seria dramático. Eu acho que para aí. Mas ele está mostrando que tem munição de grosso calibre para assustar muita gente por Brasília. Então, acho que, para mim, é muito surpreendente, numa boa. Acho que a Câmara dos Deputados não tem nenhuma chance de não caçar o Cunha hoje, porque senão ela vai se desmoralizar de forma definitiva perante a opinião pública. Porque se ela teve coragem de caçar a presidenta Dilma sem crime nenhum, né, e não caçar um criminoso, confesso, aí nós estamos no pior dos mundos. Então, bem. mas eu estou realmente surpreso com essa situação. Quer dizer, acho que pode não ter a sessão hoje de cassação. Fernando Marco, teu ponto final. Quero agradecer o nível do debate, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente fala dos problemas da cidade, assim, num período eleitoral, sabe? Então, um apelo que eu vou fazer para o senhor e para a senhora, que reclama hoje, porque política, aquela coisa toda. Agora é hora de analisar as propostas, e isso que o Tarcísio colocou aí, de ver quais são as propostas, o que tem de proposta. O que tem lá no folder dos candidatos lá? Mas proposta factível, viável, e não viagem como algumas propostas que eu vi aí, pelo amor de Deus, né? Tipo, teleagendamento, tem alguns absurdos aí que não tem por que fazer, né? Então, um olho vivo nesse momento, aí, muita conversa, muito diálogo, e se chegar um candidato na sua casa, abre a porta, não bate a porta na cara do cara, deixa o cara entrar e escuta o cara, porque assim, é a partir desse momento que a gente vai definir os próximos 4 anos no município de Novo Hamburgo, e é muito importante que o voto seja consciente mesmo, que a Tem pessoa gente que saiba pode em que achar tá votando. ruim botar político dentro de casa, né? Com certeza, claro. Pensou tu dizer que foi visto com político dentro da tua casa? Bom, a minha casa está aberta ali para todos os candidatos a prefeito. Mas é assim que as pessoas vêm tratando a política. né? Pois é um problema. Eu senti falta do teu abraço no último sábado, pela passagem do Dia do Gordo.
Na realidade, assim, ó, tu sabe que um gordo abraçando o outro gordo é uma coisa meio complicada, porque é muita barriga. Então eu fiz a saudação mais espiritual, assim. Tem dia do gordo. Mas Não como é assim? só do pinto Pô, e do... deputado, eu achei que o senhor que tinha criado a lei. Carlos Fink, teu ponto final. Bem, não poderia ser diferente do que o Fernando falou. Eu acho que nós temos 2 segundas-feiras ainda antes das eleições. Né? E nós aqui vamos debater isso. Acho que é o momento, é o lugar oportuno que a gente converse, discuta as propostas, discuta as nossas teses, e o eleitor ele vai definir. E eu já me atrevo a dizer o seguinte, Fernando: o eleitor, primeiro ele decide em quem ele não vai votar. Depois que ele decidiu em quem ele não vai votar, ele vai escolher um outro candidato. E eu sempre digo assim, o governo está aí para mostrar aquilo que fez. Se os nossos eleitores, nossos telespectadores estão satisfeitos com o governo, vai votar no governo. Se não estiver satisfeito, ele vai procurar um candidato de oposição. E nós aqui falamos por vários nomes, né? Nós permeamos por várias propostas aqui. E vamos continuar discutindo assim, deixando muito claro. Proposta satisfeita com o governo, vota no governo. Só tem um candidato de governo. Né? E tem outros 3, 4 candidatos. 3, 4, né? 6. São 6 é tudo. São 6 de oposição, né? São 7 tudo. E 6, se o Ayrton continuar, então é 6. E tem 6 de oposição. Então é isso. Está muito claro para mim o resultado da eleição. Satisfeito com o que está no governo, vota no governo. Não está satisfeito, vota na oposição. Muito bem. Deputado Tarcísio, seu ponto final. Eu, na verdade, eu quero dizer que eu fico um pouco constrangido de fazer debate sobre essa questão, enfim, que beira o tema eleitoral, porque acho que, na verdade, aí seria melhor que nós tivéssemos aqui os candidatos, ou então que nós tivéssemos uma bancada com todos os partidos, né? Mas nós somos uma bancada mais limitada. De qualquer forma, acho que é muito importante o debate sobre os problemas da cidade de Novo Hamburgo e também eu quero chamar a atenção disso, até com a responsabilidade de quem já foi prefeito. Nenhum administrador deixa de fazer as coisas porque não quer fazer. O que nós temos são contingências que nos impõem. Nunca tem... Eu brincava no tempo que eu era prefeito que eu tinha uma boa ideia para gastar dinheiro a cada minuto. O problema é que eu não tinha a mesma velocidade de boa ideia de como arrumar dinheiro. Entende? Então, é isso. Tem que ter propostas factíveis. Não tem nenhum fazedor de milagre que vá ser prefeito desta cidade. Né? É uma difícil tarefa, com grandes dificuldades de conseguir, inclusive, manejar, diante das carências da cidade, os escassos recursos, e sempre vai ter muita gente descontente com o que o governo deixou de fazer. Eu, por exemplo, vejo, eu disse outro dia isso num programa de rádio, nós vamos conviver por muitos anos com um asfalto de pior qualidade. Acho que disse até aqui aqui também, na última segunda-feira. Porque, infelizmente, não tem dinheiro para fazer. Eu gostaria danadamente que nós tivéssemos, não temos. Fernando Rodenbusch, teu ponto final. Quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, às 19 horas, acontece um evento muito importante para a nossa cidade. Tudo isso que a gente conversou hoje, e aquilo principalmente pela defesa que nós estamos fazendo, de Fernando em Fernando, o Brasil vai melhorando, e Novo Hamburgo também vai melhorar, com certeza. Todos os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo foram convidados, e, com exceção de um, não vai poder participar, mas os outros 6 estarão presentes na primeira vez que acontece isso em Novo Hamburgo, um debate com... Quem é que não vai? Com os prefeitos. O Ayrton não vai poder ir. Sobre cultura. Um debate sobre cultura, exclusivamente sobre cultura, com perguntas no Centro Municipal de Cultura, às 19 horas. Então, esse é o grande momento de nós, as pessoas que gostam da cultura de Novo Hamburgo, estarmos presentes lá para ver quais são as propostas. Essa é uma linha de trabalho. A cultura é uma, assim como a saúde, assim como amanhã à noite temos um outro no desenvolvimento. CDL, enfim. lógico. O nosso momento é quarta-feira na cultura, 19 horas. O nosso momento é no dia 22, no dia 29.
Hoje à noite, a partir das 20 horas, na Fundação Sheffield, o lançamento do livro Incidente, da diva Walzer Poon. Todos convidados para essa iniciativa. Acompanhamos todos o julgamento na Câmara dos Deputados do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, torcendo para que, sobretudo, não terminemos aí essa não sei se é uma faxina da política ou se é só um descarrego mesmo, né? E sim, no dia 22 nós teremos um debate na nossa Vale TV com os candidatos a vice-prefeito de Novo Hamburgo. No dia 27 e 28, nas cidades de Estância Velha e Campo Bom, debaterão aqui a partir das 21h30. E na quinta-feira, dia 29, o último dia de campanha na jornal, rádio e televisão, nós teremos o último debate entre os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo aqui no nosso estúdio, para toda Novo Hamburgo. O pessoal já vai baixando aí no aplicativo Vale TV Play para acompanhar de todos os lugares essa importante troca de ideias, que a gente possa ter, sim, uma visão mais clara do que cada um propõe para a nossa cidade. Acho que existem, sim, bons nomes, ao contrário do deputado Tarcísio, que não consegue enxergar uma luz. Acho que a gente tem 7 candidatos aí, com boas propostas. Infelizmente, esse debate está sendo muito mais permeado por questões extra-campo do que propriamente aquilo que importa para a cidade de Novo Hamburgo realmente. Fico feliz pelo embate de ideias que a gente pôde travar nessa noite, sobretudo porque a democracia se faz exatamente com isso, com muita gente pensando bem diferente, e aí, se a gente somar isso tudo, pode ficar, sim, uma coisa muito boa. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 18h30 ao vivo. Até lá.